Olá, no painel regional de hoje estamos recebendo Carolina Vargas, ela que é fundadora e CEO do Grupo Stena, que reúne aí diferentes empresas criadas para atender às necessidades no mercado audiovisual e telecomunicação, também entretenimento. Carolina, gente, ela tem várias formações, tá? Ela é formada em Economia pela Universidade Europeia, é MBA em Direito de Entretenimento, tem especializações em Marketing e Comunicação, várias, como eu disse. A Carolina Vargas tem mais de 15 anos de experiência aí no mercado, já atuou em vários canais por assinatura e plataformas de streaming. Primeiro, a gente queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente na edição Manhã. Muito obrigada. Obrigada a você, Ju. Obrigada, Rede Família. Tão nova, né? A gente fala que tem mais de 15 anos de experiência no mercado. A maquiagem ajuda muito. Muito nova, empreendedora. Aliás, antes da gente começar a falar um pouquinho do mercado, vamos falar um pouco disso, porque eu acho que ajuda demais, principalmente algumas mulheres que enfrentam dificuldades, né? Em se inserir, né, entrar no mercado que, como vários, acaba sendo dominado na maioria por homens. Exato. No seu caso não foi diferente. E você conseguiu ir passinho por passinho e hoje ocupa um cargo importantíssimo. Como é que foi esse processo para você? Juliane, foi muito difícil, né? O mercado do entretenimento em geral é um mercado muito complicado, é um mercado muito machista, né? É difícil a gente falar que assistir televisão e viver a televisão são duas coisas completamente diferentes, você sabe disso. Ainda mais não sendo jornalista, né? No front-end, ali no pessoal, tem muito mais mulheres do que homens, mas atrás das negociações é um mercado basicamente masculino. Foi muito difícil para mim, não vou negar, não. Hoje nós somos, assim, eu sou especialista em direito do entretenimento e trafego numa área muito do direito e muito de negociações contratuais com operadoras, com programadoras, que vivem basicamente de homens. Foi muito difícil, mas eu nunca tive isso como um empecilho, né? Eu costumo dizer que eu não sou essa feminista que pensa que só a mulher é triste, não. Eu acho que nós somos tão capazes quanto os homens e foi sempre isso que me levantou, né? Eu sempre, quando senti uma dificuldade que temos, claro, né, uma dificuldade emocional, às vezes a gente tem que ser um pouco mais fria, e o homem ele é um pouco mais frio do que nós, isso não tem nem como mudar. Eu respirei fundo e pensei o que eu faria naquele momento, levantei e eu precisei, né? Então acho que além de sempre você ter que ter propriedade sobre o que você fala, você estudar sobre aquilo, né? Nem sempre, se você não tem condições de estudar numa faculdade, estude o que você sabe fazer, entenda o que você tem de melhor, né? E lute por isso. Então, eu sempre lutei. Hoje, para nós, eu sou uma das pioneiras nesse mercado, sem sombra de dúvidas. Não me gabo por isso. Acho que poderiam ter muitas outras, mas talvez falte coragem de enfrentamento com isso, né? Então, a minha palavra sempre é lute. Lute e entenda o que você fala. Nada vai vir de graça, Nada vai vir de graça. Nada vem fácil nessa vida. Realmente, como você falou, são situações diferentes, né? Aqui no jornalismo é muito comum, a gente observa até a presença de mulheres, né? Tanto em frente às telas, como por trás, né? Que tem toda uma equipe de produção. Na parte técnica, às vezes, a gente observa que existe um pouco mais de homem do que mulher, mas ali, no tete a tete ali das negociações, é um mercado que é dominado por homens, né? Então é um desafio muito grande que você foi lá e venceu com a sutileza e a força de uma mulher. Exatamente, exatamente. E o que eu acho que torna totalmente diferente, né? Hoje eu trato todas as coisas que nós temos dentro da estrutura da holding com muito mais cuidado do que talvez um homem, não julgando de jeito nenhum, mas com uma outra visão. Sim. Eu tenho homens, tenho mulheres, tenho todos os gêneros que você pode imaginar junto conosco. Mas, sem sombra de dúvidas, tem um olhar mais maternal ali envolvido. São as diferenças que se completam, é importante para qualquer mercado, né? Agora, para a gente falar um pouquinho, né, inclusive do grupo, queria que você explicasse um pouco como é que funciona o trabalho de vocês aqui para a nossa região. Tá. Bom, nós somos licenciadores de conteúdo, basicamente, aqui para a região, onde nós atendemos com relação a conteúdos on demand, conteúdos que vão para as plataformas. Nós temos 2 canais proprietários também, mas são canais de TV paga, não são canais de TV aberta. E atuamos frente a essas negociações com programadores e operadores, basicamente. Agora, a pandemia, gente, acabou trazendo mudanças para todos os setores. No mercado audiovisual, isso não foi diferente, né? Porque
esse foi o mercado que não parou. Por um lado, a gente tinha ali as pessoas, né, que não tinham como produzir, porque não tinha como gravar nada, não tinha como você locar lugar nenhum para gravar, a quarentena estava em vigência, ninguém poderia terminar nem as gravações que já tinham iniciado. Aí a gente sabe que uma cultura muito grande do brasileiro é a novela. Exato. Então a gente teve que alterar tudo isso, cinemas foram fechados. Então a indústria sentiu e sentiu bastante, mas por outro lado a gente tinha um consumo gigantesco, porque Exato. as pessoas estavam em casa consumindo esse conteúdo, seja pela internet, pela TV aberta ou por plataformas, 24 horas por dia. Quer dizer, foi uma diferença muito grande, por um lado uma dificuldade muito grande, mas por outro lado uma porta para negociação aberta imensamente, né? Juliane, se abriu muito, né? A gente costuma falar assim, puxa, não tinha gravações, mas tinha muita coisa parada, né? A gente tinha muita gravação, muito produto em prateleira que a gente não conseguia emplacar. E eram produtos bons, produtos muito bons, né? Então, assim, os grandes conglomerados, eles sempre conseguiram vender tudo aquilo que eles tinham e os pequenos não. Para nós no Brasil, né, para o audiovisual, para todos os fomentadores da indústria, foi muito bom sim, claro. Né, nós tivemos uma queda de valor de negociação, então aquela produção que antes custava X, custou menos X, foi ruim, sim, foi, mas ela deixou de estar na prateleira. Né? Então muitos títulos que estavam parados, brasileiros mesmo, né, que estavam lá parados, agora pelo menos conseguimos colocar em alguma plataforma e ela conseguiu performar de algum jeito e agora ela tem um valor maior. E acaba que até o brasileiro ele consumiu mais conteúdo nacional. Né? Então a gente tinha muito conteúdo parado, muito conteúdo que ninguém assistia porque era brasileiro, a gente sofre com isso bastante aqui. Hoje temos acesso a tudo, né? Você vê as grandes plataformas com tanto conteúdo nacional, quem diria que antes teríamos tanto, né? Antes a gente via um ou dois, olha só, nessa grande plataforma, um conteúdo brasileiro, agora a gente vê um catálogo inteiro. Né, para nós foi triste, sem sombra de dúvidas, mas um grande motivo de orgulho. Isso transformou bastante o nosso setor. Existe um certo preconceito ainda né, com as produções brasileiras, né? Produção brasileira, novela é o que salva, filme não é bem assim, mas a gente já mostrou que sabe fazer filme também, sabe fazer cinema e sabe fazer TV, que é uma arte que o brasileiro domina bastante. E a TV, nesse momento de pandemia, as pessoas que às vezes consumiam mais notícias, principalmente pelas plataformas, né, pelo celular, na forma digital, acabaram se voltando para a TV, porque tanta fake news, tantas notícias que eram espalhadas de formas assim mentirosas, a pessoa ficava sem saber o que era real. E voltou para o jornalismo da TV mesmo, né? Que ali é uma fonte com maior credibilidade e tem que ser assim, não poderia ser diferente. Isso abriu também mais espaço, digamos, de forma comercial, dizendo agora, para as novelas, em questão de marketing e publicidade? Olha, a questão de marketing e publicidade, acho que ela não, na minha visão, tá? Eu não sou uma profunda vendedora de novela, a gente vende mais séries e desenhos. A publicidade ela caiu muito, porque agora ela tem várias outras frentes, né? A TV ela não deixa de ser um concorrente da internet, mas a internet ainda se vê muito forte frente à TV. Né? Então, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que nem todos os brasileiros têm acesso à internet. E é uma coisa que todo mundo, quando eu falo, fala, puxa vida, você tem certeza disso que você está falando? Não, sim, tenho, né? Então, dentro dos grandes centros, a gente tem internet ilimitada, fora não. Então a TV ainda é um meio seguro, a TV é o meio seguro da fonte de informação, né? O fake news trouxe uma tristeza para todos nós, né? Então as notícias de grandes grupos, de grupos de WhatsApp, enfim, com fake news, isso trouxe a segurança da TV aberta, né? Então para nós esse crescimento aconteceu, mas a publicidade não acompanhou. Ao meu ver, tá? Então, de novo, eu não sou uma vendedora de publicidade, mas dentro dos grupos que eu vendo, a publicidade ela não acompanhou. Às vezes eles tentam fazer de uma forma associada, né? Tem ali as suas divulgações pelas redes sociais e aí acertam, então, as suas divulgações pelas TVs, principalmente nos grandes magazines, que a gente vê que nunca deixam de comunicar na TV por ser esse canal de confiança e credibilidade, né? E da população, né? De credibilidade, de oferta. Né? Então, se você recebe alguma coisa pela internet, é diferente. Quando você vê na televisão, você tem certeza que aquilo ali não vai ser mentira.
né? E é um pouco da nossa raiz também, né? O brasileiro ele foi criado com televisão, com essa segurança da TV aberta, né? Então, para nós, se está passando ali, está passando, real. Passando seguro. Faz parte da cultura, né? Agora, nessas mudanças todas aí, a gente teve, na verdade, uma mudança enorme, um cenário inimaginável para quem produz conteúdo, né? Para quem faz novela, filme, desenhos, enfim. Um cenário que não dava pra gente saber como é que ia se comportar. A gente achou que seria 15 dias, de repente mudou totalmente a situação e estamos ainda, né, enfrentando, claro, agora sem tanta restrição, mas quase 2 anos. Então, como é que ficou essa situação? A gente sabe que algumas tecnologias que já seriam inseridas, estavam sendo inseridas, como a inteligência artificial na produção de conteúdos, precisou ser acelerado, né? Precisou usar muito mais. A captação remota, como é que foi isso no mercado? Como é que se comportou os bastidores do mercado? Sem sombra de dúvidas, a gente sofreu muito, muito. Acompanhar a tecnologia aqui no Brasil não foi difícil. Assim, não foi difícil porque nós sempre estivemos à frente, né? Mas não tanto quanto com os equipamentos. A vinda dos equipamentos, eu vejo por nós temos estúdio também. A vinda dos equipamentos não chegaram. A importação não veio. Então a gente teve que se virar com o que tinha. Então os produtores nacionais tinham o que tinham. Nós não tínhamos testes de Covid, nós estávamos com medo de gravar, estávamos com medo da tecnologia, da internet não funcionar na casa dos jornalistas, né? Muitos jornalistas não tinham nem acesso a um computador tão forte, tão potente quanto a gente tinha nos estúdios. Então isso foi muito complicado. A inteligência artificial ela foi, sem sombra de dúvida, maravilhosa. A questão de entrega de metadados, a curadoria de programação foi muito forte, mas acompanhar sem equipamentos foi muito difícil. E sem investimento, né? Também os fundos pararam, a gente não conseguia investimento para nada, nós tivemos que começar a se virar, não sei como foi para vocês, mas para nós, com Zoom, com ferramentas de internet que não funcionavam direito, com a própria luz dos estúdios que não funcionava, as luzes que a gente não conseguia comprar, as lojas fechadas, e a gente teve que se virar com o que tinha, foi muito desafiador. E é uma tecnologia muito específica, né? Nem tudo dá para você adaptar. Exato. Não tem como você dar o jeitinho em tudo. O brasileiro tem isso nato, né? De dar o jeitinho. Mas numa TV, numa produção, às vezes a gente até tenta, arriscadamente. Sim. A gente tenta, vamos assim, né? A produção fala, coloca uma lanterna. Isso. Não, a lanterna não funciona, a luz fica feia, a gente não consegue refletir, é difícil. E eu imagino que para vocês isso seja mais difícil, porque no jornalismo a gente faz da forma que dá para se fazer ali na hora, porque tem uma máxima, né? A melhor notícia, a melhor informação é aquela que chega até quem está nos assistindo. Então, seja como for. Seja como for, né? Se infelizmente não tiver com uma imagem tão limpa, tão nítida assim, a informação precisa chegar. Mas o mercado de entretenimento não é bem assim. Porque você não consome algo que você olha ali e a imagem está ruim. Principalmente o mercado infantil, por exemplo. A criança, ela é bem exigente. Ela é muito exigente. Ela gosta ou ela não gosta, ou ela sai e aí a mãe muda de canal. Exato. Para nós, né, nós temos um canal infantil também. O canal infantil, nós trabalhamos com licenciamento do conteúdo e nosso conteúdo vem quase grande parte aqui do Brasil e uma boa parte de fora. E nós dublamos aqui. Então esse conteúdo ele vem em qualidade alta e é um conteúdo de animação. Então ele não tem erro, não tem estúdio, não tem pessoas, é só animação. Então para nós, nessa categoria foi fácil. Né, fácil de adaptar porque já estava pronto. Mas nós não tivemos muita coisa nova também não. Então assim, o que nós tivemos que repaginar o que tinha de antigo, aí foi uma oportunidade porque nós começamos a caçar nacionalmente produtos com a mesma qualidade e encontramos inúmeros, né? Então começamos a focar na cultura brasileira, o que foi maravilhoso, que também nos deu um outro patamar. Nós começamos a trabalhar com acessibilidade, né? Então, por exemplo, hoje nós somos o único canal que tem o primeiro desenho em Libras do Brasil. Né? Então, começamos a pensar, puxa, olha só, vamos focar em o que ninguém está vendo, em acessibilidade. Se você parar para pensar, muita gente não tem noção da dimensão disso tudo. Mas, gente, estudos mostram, né, inclusive aí com esse trabalho à distância e tudo que a gente teve que se virar, né, para lidar na pandemia,
muitas pessoas tiveram que adaptar, né, com esses estudos, sentiram dificuldades demais, inclusive para acompanhar, né, as produções, tanto para a internet quanto para a TV. Isso tudo trouxe à tona, né, deixou bem às claras, já que no Brasil, segundo os dados aí do IBGE, cerca de 28 milhões de pessoas possuem algum grau de surdez e quase 6,5 milhões algum tipo de deficiência visual. E aí fica aquela pergunta, como é que a gente faz para inserir todo esse pessoal? Porque você fala em TV, você fala em audiovisual, logo você entende, eu preciso ouvir bem e enxergar bem. Só que essa não é a realidade de todos. Exato. E como é que vocês fazem, né? Como é que está essa situação no mercado de acessibilidade? Olha, nós vou voltar para o nosso produto principal, né, que é o canal infantil. A questão da acessibilidade foi algo que nos tocou bem desde sempre, né? Nós temos como cultura um canal educacional e nós sempre trabalhamos frente à acessibilidade, mas nós nunca tivemos tanto conteúdo acessível quanto eu tenho agora passando na nossa programação. Foi muito difícil, mas nós começamos muito pouco antes da pandemia a pensar, puxa, será que todas as crianças elas assistem os nossos desenhos? Mas e se elas forem cegas? Será que elas escutam? E se elas forem surdas? E se elas forem autistas? Né? Então, isso tudo nos levou, foi o nosso maior investimento da pandemia, foi trazer acessibilidade para um canal infantil. Né? Então, dentre os outros que nós trabalhamos, nós não temos todos a administração da programação em si, mas falando do canal infantil, sim. Então, nós fomos ao mercado buscar parceiros que trabalhassem já com essa acessibilidade e nós encontramos um monte de gente apagada, o que é pior. Né? Então, assim, nós temos um desenho que chama Minhas Mãozinhas, que é um desenho, primeira animação brasileira em Libras. Né? Então, puxa, se você vê que lindo que é, a produção estava lá, feita, maravilhosa, e ela precisava desse coração para trazer à tona. Então, crianças que, né, nós fizemos uma pesquisa breve com crianças cegas para falar sobre audiodescrição, elas não entendem, claro, elas são cegas, elas não sabem o que está passando, o que é a cor, o que é. A audiodescrição é muito mais do que só descrever. Ela tem uma pessoalidade, uma pedagogia por trás daquilo, para que a criança entenda o que é. Então, falando sobre acessibilidade, nós encontramos diversas ONGs, diversos produtores, conversamos com eles, estamos abertos para receber esse tipo de material, para apoiar, inclusive financeiramente, a gente tem um fundo que ajuda com relação a isso, e trazer isso daí à tona. Né? Eu queria que todos os canais pensassem um pouco assim. Né? Hoje você falou em números estrondosos e é realidade do brasileiro. Né? Então a gente, no computador é mais fácil de ter um pouco mais de acessibilidade, mas nem todo mundo tem um computador. A TV aberta todo mundo quase tem. Né? Quem não tem consegue acessar de algum outro lugar. Então o conteúdo é muito importante ser acessível. E aí a gente vê que nesse nicho de mercado, a internet sai na frente, sem né? dúvida. Porque hoje, por exemplo, tem aplicativos de celular que o deficiente visual tem, né? Baixa ele, usa. E você que não é deficiente, mas quer ajudar alguém, você também baixa ele. E no momento que o deficiente precisa, ele liga, o aplicativo vai buscar, né, quem está disponível ali, vai atender e ele vai pedir, por exemplo, para você ajudar ele a encontrar uma camiseta vermelha que está na porta esquerda do armário. Aí você vai direcionando ele. Exatamente. Mas na questão da criança, é diferente, né? Porque quem perdeu a visão ao longo da vida tem memória. Exato. Quem nunca enxergou não tem memória. E aí vem essa responsabilidade, inclusive, de criar essa memória, né? De tornar essa criança que teria várias limitações, já vai ter várias limitações por conta da deficiência, mas que ela pode se desenvolver para tornar, né, um adulto mais... o quanto depender menor, né, mais independente das pessoas possível, porque, infelizmente, nem sempre vai ter alguém para ajudar. Então, é muito importante esse trabalho, né, nos desenhos com as crianças. Diversas acessibilidades, né? Quando a gente pensar, assim, por exemplo, crianças autistas. É uma acessibilidade, né, de som, ou de outras, de cores, de formatos, de movimentos bruscos. Então, nós tomamos cuidado com isso. Há muito tempo atrás, no canal está há 7 anos no ar, né, no Brasil. Então,
eles já tomavam cuidado. Quando a gente assumiu o canal, nós começamos a notar o tanto de mães que escreviam, puxa, não tira esse desenho do ar, meu filho é autista, ele assiste nessa mesma hora, nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal. Então nós começamos a notar também as crianças autistas performando, assistindo o nosso canal. E começamos a trabalhar em cima disso. Então hoje, não te digo que o nosso canal é 100% acessível, mas ele é quase isso. Nós estamos a caminho. E isso é importante também até para as TVs abertas, né, gente? Anuncia aí um mercado, porque a gente sabe que o mercado, ele depende das questões financeiras, não dá pra gente aqui, né, fazer demagogia. Claro. Seria lindo se fosse só realmente pelo amor, né, por essa necessidade que o ser humano precisa ter, inclusive um pouquinho mais de empatia. Exato. A gente ouve falar muito, mas na prática a gente não vê. Mas eu vou te contar uma curiosidade. Nós somos o único canal infantil sem nenhum minuto de publicidade. Excelente, mas isso para o mercado aberto, para a TV aberta, é outra realidade. É um caminho que se pode, inclusive, usar, né, esses desenhos que são tão importantes para as crianças que não têm condições de pagar a assinatura, ter acesso a esses desenhos. E aí se torna um mercado atrativo para a TV aberta, porque isso atrai, gente, também publicidade, porque está todo mundo de olho nisso. Todo mundo de Essa olho. responsabilidade se tornou... deveria ser obrigação, né, de todo mundo. Mas, como eu disse, a gente sabe que nem tudo funciona dessa forma. E os pais buscam, né? Os pais buscam. Tem mercado, a gente viu os números. E os pais, eles podem ter zero condições financeiras, como muita condição financeira. Nós recebemos diversos feedbacks de pais que não têm dinheiro para nada. Assim, a gente recebe e-mails assim, não tenho dinheiro para comprar lanche, mas eu gostaria de ter um boneco para o meu filho, o que eu faço? Eu posso parcelar? Vocês vendem? Por exemplo, nós não vendemos bonecos, mas nós mandamos, né? Então, quando é um caso como esse, N casos, o pai se esforça, os pais estão ali trazendo essa realidade para as crianças. É nosso papel como comunicador trazer essa acessibilidade, tanto para as crianças, né, que é o futuro do nosso país. Acho que a educação é o que vai reger daqui para frente. Com certeza, sem sombra de dúvida, o que vai fazer a maior diferença. Mas trazer esse carinho, foi o que você falou, é importante. A publicidade vem com amor também. Com certeza, e isso a pandemia deixou bem claro, né, que essa necessidade, porque a gente viu essa política do cancelamento muito forte nas redes sociais e nas TVs abertas, com pessoas que não se preocupam aí com o próximo. E tem realidade muito diferente do que a gente imagina, né? Muitas pessoas não sabem que existem essa quantidade de pessoas, inúmeras deficiências que atrapalham, às vezes, aí, essa comunicação e pode ser viabilizada com um pouco de esforço, um pouco de amor e doação de cada um, né? As pessoas antes, eu acho que elas viam assim, se não está no meu meio, não me importa. Não existe, né? Mim, então, né? Exato. Hoje, agora com a pandemia, todo mundo vivendo muito mais humanamente, você começa, além de enxergar essas deficiências, essas necessidades, até nós mesmos. Às vezes a gente começa a enxergar mal na pandemia porque ficou muito na frente da TV, muito na frente do computador, e aí agora começa a ver de um outro jeito, começa a ver que existem muitos míopes, existem crianças que nascem com umas deficiências diferentes, né, de visão, cego, não cego, cego vê mais ou menos. Será que a imagem que a gente põe amarelo com azul, ela traz uma coisa boa? Então, é pensar no todo. Claro, não generalizar, porque a gente não tem como generalizar algo tão complexo quanto é a televisão, mas trazer essa acessibilidade é nosso papel como de comunicador. Sem dúvida nenhuma, faz parte. E a gente vai fazer tudo o que for necessário. Agora, além dessa tendência, porque esse contato com o próximo, né, de uma forma com mais amor e carinho, a gente viu que é tendência, né, não só para a vida, mas para o mercado, ainda bem, e que seja por tendência, gente. O importante é acontecer. Claro. Agora, quais são as outras tendências para 2022, né? A gente viu aí que muita gente durante a pandemia repensou, inclusive, nas suas profissões. Exato. E muita gente está se achando em outros mercados. Exato. Quais seriam as suas dicas aí para quem pretende ingressar nesse mercado audiovisual? Você acha que existe uma grande possibilidade do mercado contratar também para 2022? Tem falta de mão de obra especializada? É uma boa aposta para quem pretende agora fazer um curso? O que você diria nesse momento? Bom, eu sou suspeita para falar, né? Então, eu adoro, eu acho um mercado que cresce, eu tenho visto como um crescimento ascendente. Tem falta sim. Nós estamos, por exemplo, com falta de editor de vídeo.
Ah, é muito difícil achar quem consiga ter essa sensação de editar um vídeo com esse cuidado todo para o público final todo. Bom, temos câmeras, né? Nosso mercado está sofrendo sim, então a gente vê que qualquer um quer fazer TV com um celular e uma internet, mas não é bem assim. Não é. Né? Então a gente vê, eu recebo às vezes, puxa vida, mas ele é um ótimo youtuber. Ele é um ótimo youtuber, mas essa comunicação ela precisa ser mais integrada, ela precisa ter mais embasamento, a gente não pode falar besteira, a gente tem que entregar para o público final um cuidado, é a nossa curadoria. Né? Eu acho que a aposta para o audiovisual, sem sombra de dúvida, se você tem talento, eu costumo dizer muito isso. Né? Não adianta você caçar algo que você não gosta. Se você tem talento, busque, porque tem muita oportunidade, sem sombra de dúvida. E é um mercado apaixonante. É verdade. Eu também acabo, né, ficando ali, não posso opinar muito, porque claro que eu vou ser totalmente parcial, mas é um mercado apaixonante, sem dúvida nenhuma, e é muito bom a gente fazer parte dessa história Exato. toda. A TV vem mudando desde quando ela existiu. Ela está se transformando, como foi o jornal, como Sim. todos os outros meios. Exato. Hoje a gente vê uma alteração enorme no jornalismo, não Exato. se faz jornalismo como se fazia há 5 anos. Há 2? Há 2, não precisa nem ir muito longe, a pandemia mudou tudo. Exato. Então, se você pretende aí ingressar, tenho certeza que esse é um bom momento, tá? E você pode também, claro, procurar a Carol. Claro, Posso chamar de Carol? Claro que sim. Estamos de portas abertas, pode sim, sem dúvida. A gente para muito a todas nos as idades, ensinar. tá? É muito que a gente brinca assim, mas são jovens, não, são todas as idades. Todas as idades, todos os aspectos, de qualquer gênero, tomar cuidado, fazer com amor. Assim, nós temos um engajamento forte para o mercado, conte conosco. Esse é o caminho. Procure ela então nas redes sociais, como que a gente te encontra nas redes sociais. É Carol_Z_Vargas. É isso. O Grupo Stena, mais fácil. Mais fácil, você vai encontrar lá, você vai ver o que eu estou falando de todas as formações que a Carol tem, que faz ela com toda a propriedade para falar desse assunto audiovisual e abrir esse caminho que ela está abrindo, sem dúvida nenhuma, para as mulheres que vão seguir a mesma trajetória. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, contem viu? conosco. É isso, a porta das Redes Família, as portas da Rede Família estão sempre abertas aqui para você. As nossas também. Obrigada, Ju. Obrigada. Gente, olha, com esse bate-papo gostoso que a gente passaria aqui a tarde toda falando, né, da nossa paixão em comum, mas infelizmente o programa está chegando ao fim, está terminando agora. A gente volta a se encontrar no painel regional na próxima segunda-feira.